Ave Maria Imaculada, viva Cristo Rei! Hoje eu estou aqui para falar de um santo casal. São Luís e Santa Zélia Martin, mais conhecidos como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas eu ouso dizer que eles não são santos porque tiveram uma santa como filha, mas ao contrário. Santa Teresinha do Menino Jesus só alcançou o céu e sua santidade provavelmente pelo exemplo dos seus santos pais. E é isso que ela vai falar em uma das suas cartas com um sacerdote. Eu tive pais mais dignos do céu do que da terra. Eu vou olhar aqui um pouco pro lado porque eu me organizei em tópicos, então se eu estiver olhando é para não esquecer de nenhuma data e eu coloquei tudo no celular. São Luís e Santa Zélia Martin nasceram na França, São Luís no ano de 1823 e Santa Zélia no ano de 1831. Os dois receberam uma educação rígida, disciplinada e também eram filhos de militares. São Luís recebeu uma educação ali um tanto quanto piedosa, graças ao bom Deus, do pai principalmente, que era um homem muito piedoso, militar. E Santa Zélia também, graças ao bom Deus, recebeu uma educação religiosa. Santa Zélia pelas Irmãs da Adoração Perpétua, São Luís pelos Irmãos da Escola Cristã, mas Santa Zélia já nasceu, foi criada ali em um ambiente de extrema pobreza, porque a família era muito pobre, tanto que Santa Zélia não teve sequer uma boneca para brincar na sua infância. E a mãe dela era muito ríspida, e tudo isso que ela viveu durante a infância fez com que ela tivesse alguns problemas de saúde futuramente. Então ela tinha uma saúde muito fragilizada. Mas não impediu que ela almejasse o céu de todo o coração, tanto que futuramente até a irmã dela se tornaria religiosa. E São Luís e Santa Zélia desejavam se entregar completamente para Nosso Senhor. Tudo que eles queriam era o céu. E eles tentaram fazer isso através da vida religiosa. Porque antigamente tinha um pensamento, que hoje ainda nos rodeia bastante, de que só se alcançaria o céu, só se seria santo, se seguissem a vocação, uma vida religiosa. Então, se tornasse freira ou padre. Então, São Luís tentou ali se tornar um sacerdote, Santa Zélia também. São Luís tentou entrar nos Irmãos da Escola Cristã, porém ele não foi aceito por desconhecer o latim. Santa Zélia tentou entrar nas Irmãs da Adoração Perpétua, mas a irmã não viu nela uma saúde forte para ela fazer tudo que uma irmã deve fazer e não viu nela uma disposição completa, justamente pela fragilidade dela. Então ela não foi aceita. E os dois não foram aceitos e seguiram a vida deles, buscando o ofício na vida, né? E aí São Luís foi para a França, foi para Paris, aperfeiçoar o seu ofício de relojoeiro. E Santa Zélia, um pouco perdida por não ter sido aceita no convento e tudo, era interessante que ela tinha algumas locuções interiores. E um certo dia ela escutou: faça as rendas. As famosas rendas de Alençon. Ela escutou bem isso: faça as rendas. Existe um ponto muito famoso, o ponto de Alençon, que era um trabalho delicadíssimo, um trabalho de muito cuidado, de muita delicadeza, muita beleza, que são as rendas de Alençon. Santa Zélia não fazia ideia de como se fazia o ponto de Alençon, mas ela tratou já de aprender e começou a vender as rendas de Alençon com a sua irmã. E ficou deu tão certa a coisa, ela ficou tão famosa, vamos assim dizer, com essas rendas, que começou até a exportar para outros lugares, para Paris, e
E assim ela ficou até bem conhecida por fazer essas rendas de uma delicadeza extrema. Como Deus é maravilhoso, como eu disse, Santa Zélia, ela ficou conhecida por fazer essas rendas de uma maneira belíssima e todo mundo gostava. A mãe de São Luís, ela foi aprender a fazer essas rendas com Santa Zélia. Santa Zélia não conhecia São Luís não conhecia Santa Zélia, e eles estavam ali numa idade já avançada para se casar, porque naquela época as pessoas casavam ainda muito jovens. São Luís e Santa Zélia ainda não tinham se casado, e a mãe de São Luís ali tendo aulas, aprendendo com Santa Zélia como se fazia o ponto de Alençon, via em Santa Zélia uma excelente esposa para São Luís. A piedade, observava a piedade dela, o amor com que ela fazia as coisas, e ela julgava que seria uma excelente esposa para Luís. Só que Deus já tinha preparado o momento que eles se encontrariam, e foi em 1858 que São Luís e Santa Zélia se cruzaram em uma ponte, a ponte de São Leonardo em Alençon. E Santa Zélia, mais uma vez, teve uma locução interior que dizia: "Esse é o homem que eu preparei para você." Imagina que beleza, né? Santa Zélia escutar isso. E ela não conhecia São Luís. Eles se cruzaram ali na ponte, ela escutou isso e ela teve a certeza que aquele seria o marido dela. Então, mais tarde, a mãe de São Luís apresenta os dois, eles começam a namorar e em 3 meses, sim, 3 meses, eles se casam. 3 meses depois de começar esse namoro. Veja a certeza da vocação dos dois, veja a certeza da vida que eles queriam viver juntos e a total entrega ao bom Deus. Com isso, começa para mim uma das partes que eu acho mais bonita na vida desse casal, que é justamente a vida matrimonial. E a entrega deles nessa vida matrimonial com tanto amor e esse desejo de entregar tudo e o melhor a Deus. São Luís e Santa Zélia eram muito puros mesmo. Santa Zélia, então, ela não compreendia um todo do matrimônio, e isso acabou fazendo com que eles vivessem um casamento josefino por 10 meses. Porque São Luís, na pureza de Santa Zélia, ele respeitou tanto essa pureza de Santa Zélia que propôs a ela que eles vivessem um casamento josefino. O que é um casamento josefino? É um casamento sem ato sexual, sem relações sexuais. Então, por 10 meses, eles viveram esse casamento josefino. Né? São Luís, é claro, antes de propor isso para Santa Zélia, ele pesquisou sobre a validade de um casamento sem relações sexuais. Então, ele via também ali o casamento de Nossa Senhora e de São José como um casamento perfeitíssimo, como exemplo de matrimônio, e ele seguiu isso com Santa Zélia com muito amor. Mas graças ao bom Deus, um sacerdote piedoso orientou eles e falou, né, olha, a entrega total no matrimônio é com toda certeza dar filhos ao bom Deus, porque é o fruto do matrimônio, é esse amor, é esse excesso de amor no matrimônio também, ser aberta à vida, entregar os filhos para Deus, orientar esses filhos, direcioná-los ao céu, entregá-los completamente para Nosso Senhor. E eles foram entregues de uma maneira extrema nesse matrimônio, depois dessa orientação. Eles foram tão generosos, que tiveram 9 filhos, com a graça de Deus. Desses 9 filhos, 4 faleceram, foram para o céu porque foram batizados com toda certeza,
intercediam. Santa Zélia falava bastante sobre isso, sobre pedir a intercessão dos filhos dela no céu. E 5 desses que faleceram foram 4, foram 2 rapazes e 2 moças, e 5 restaram, 5 moças, e todas elas se tornaram freiras. Entre elas, nós bem sabemos a nossa querida doutora e santa da Igreja Católica, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, dessas 5 que restaram, 4 foram para o Carmelo e uma se tornou visitandina, Leônia, que está em processo de beatificação hoje. E era considerada a santa, e era considerada a filha mais difícil da família Martin, a mais difícil de lidar. E São Luís e Santa Zélia se entregaram completamente no matrimônio. E Santa Zélia fala sobre o amor dela aos filhos e a vontade de dar filhos ao bom Deus de uma maneira extrema, que é tão bonito de se ver. Nesse livro aqui, ela vai falar, inclusive, o seguinte: logo que tivemos filhos, as nossas ideias mudaram um pouco. Só vivíamos para eles. Constituíam toda a nossa felicidade e nunca tivemos outra. Nada nos custava já. A vida não nos parecia difícil. Para mim, eram eles a maior das compensações e por isso desejava ter muitos, a fim de os criar para o céu. Veja quanta generosidade e quanto desejo de criar os filhos para o céu. Nessa generosidade, eles deram um exemplo tão grande de piedade para as filhas, além da vida deles como um casal mesmo, de respeito e amor mútuo, de comunhão diária. Tinha dias que eles participavam da Santa Missa 3 vezes no dia, uma missa para se preparar para a comunhão, a outra missa para comungar e a outra para ficar em ação de graças. As orações diárias, todo o ambiente que eles alegravam ali com a santidade deles. Então era um casal que vivia de fato a santidade, guardavam os domingos de uma maneira super piedosa, eles não vendiam nem compravam nada no domingo. Então era uma vontade real de se entregar completamente a Deus. E o exemplo deles foi tão belo, foi tão nítido para as filhas, que uma delas vai falar, inclusive, o seguinte: possuíam uma fé profunda e, ouvindo-os falar da eternidade, sentíamos-nos dispostas, por muito novas que fôssemos, a considerar as coisas do mundo como pura vaidade. Veja isso, então. São Luís e Santa Zélia, eles se preocupavam tanto em criar as filhas para o céu e mostravam que o resto nada valia. O que valia era realmente a salvação da alma delas, aquilo que as levaria para o céu. E esse exemplo dos pais era tão claro e tão bonito, era um exemplo que realmente foi cravado no coração dessas filhas, que elas também almejavam o céu. São Luís e Santa Zélia não permitiam sequer que as filhas fossem a algum baile, alguma confraternização que pudesse atrapalhar essas filhas espiritualmente falando, né? E é muito bonito porque a casa era realmente uma festa no mês de maio. No mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, eles montavam ali um altar muito, muito bonito, cheio de flores, todo repleto ali de beleza para a Virgem Maria. Eles tinham a Nossa Senhora das Vitórias, que é a Nossa Senhora que futuramente iria sorrir para Santa Teresinha do Menino Jesus, num momento de extrema dor para ela. E no mês de maio, então, colocavam flores, todo um ambiente para rezar ao redor de Nossa Senhora e para fazer daquele mês realmente um mês especial,
veja, ela é nossa mãe. Eles tinham muita alegria em dizer isso. Ela é nossa mãe, é a Virgem Santíssima. Então, uma das filhas também vai falar, é muito interessante, porque Santa Zélia queria realmente ensinava as filhas realmente a dar o melhor para Nossa Senhora, a dar o melhor para Nossa Senhora. E isso está bem claro aqui também, quando uma das filhas fala: o meu mês de Maria é tão lindo que faz concorrência ao da Igreja de Nossa Senhora. Organizar o mês de Maria em nossa casa não é fácil. A mamãe é muito difícil de contentar, mais difícil do que a Virgem Santíssima. Então, assim era Santa Zélia, mostrando para as filhas que Deus merecia o melhor, Deus merece o melhor, a Virgem Santíssima merece o melhor, ela é nossa mãe. Então, o mês de maio era realmente uma grande alegria para essa família e essa preparação. E então, o exemplo deles foi tão grande que nós vimos que futuramente essas filhas também elas entrariam, né, no convento, desejando se entregar completamente a Deus. Mais tarde, Santa Zélia descobre um tumor no seio e ela falece no ano de 1877 devido ao câncer. E após o falecimento de Santa Zélia, São Luís vai para Lisieux, sai de Alençon com as filhas, vai para Lisieux, e é por isso que nós chamamos Santa Teresinha de Santa Teresa de Lisieux, porque é onde ela começa a derramar as rosas que ela prometeu, né? A chuva de rosas. E ele conta com a ajuda da tia das meninas para criá-las, então ali. E ali ele acompanha as filhas para o convento e tudo. E mais tarde ele também acaba adoecendo, perde as suas faculdades mentais, ele tem que ser internado em um hospital específico ali para tratar de uma maneira mais... uma melhor maneira ali a doença dele, e ele falece em 1894. Interessante é que São Luís e Santa Zélia eram para ter sido canonizados em datas diferentes, eram para ter datas litúrgicas diferentes, mas como Deus é perfeito, eles foram canonizados juntos no dia 18 de outubro de 2015 pelo Papa Francisco, nos dando então um exemplo maravilhoso de um casal santo. E a festa litúrgica deles nós comemoramos no dia 12 de julho, que é justamente ali para se recordar de quando ocorreu o casamento deles, porque eles se casaram na noite do dia 12 para dia 13 de julho. Então, São Luís e Santa Zélia, isso é um pouco da história desse santo casal. São Luís e Santa Zélia, que nos ensinam, nos dão um exemplo, não só do matrimônio, da vida matrimonial, mas dessa vontade de entregar tudo ao bom Deus. Nós não somos nada sem Deus. Então, essa necessidade da entrega por completo a Nosso Senhor, da confiança de saber que Deus sabe o melhor para nós. São Luís e Santa Zélia poderiam até alcançar o céu se tivessem entrado no convento. Porém, eles foram tão generosos e tão obedientes a Deus que eles, ao viver a vida matrimonial, eles não deram apenas as almas deles para o bom Deus, não apenas eles alcançaram o céu, mas deram então 11 almas ao bom Deus, eles e os filhos. Veja quanta generosidade. São Luís e Santa Zélia também é um exemplo dessa vontade de alcançar o céu, esse zelo também na paternidade, de não terceirizar a educação dos filhos, porque hoje, infelizmente, nós vemos muito isso, uma terceirização da educação dos filhos. São Luís e Santa Zélia compreendiam o papel deles ali como pais, e eles realmente lutaram para dar uma educação perfeitíssima, mesmo na imperfeição deles, para os filhos, que é uma educação justamente focada para o céu. E então, nós temos que pegá-los como exemplo para a nossa vida,
para a vida matrimonial, para a paternidade, para esse desejo de se entregar completamente a Deus e sermos generosos. Pedimos a intercessão desse santo casal para que possamos, assim como eles, sermos generosos, nos entregar completamente ao bom Deus. Ele que tudo sabe, Ele que sabe o melhor para os seus filhos. E unir São Luís e Santa Zélia Martã e toda essa família santa, com certeza intercede por nós no céu. Para quem quiser conhecer um pouco mais, porque foi bem resumido, eu bem sei, então tem esse livro, A História de uma Família, que é um livro muito bom. Tem esse aqui também, da Zélia Guerrão, que é o livro que fala de Santa Zélia, mas tem esse de São Luís também. Esse foi escrito por uma das filhas deles. E esse aqui que são as cartas de São Luís e Santa Zélia Martã. Nessas cartas aqui, tem as cartas do casal e outras cartas também que eles escrevem para outras pessoas. Santa Zélia gostava muito de escrever, São Luís não gostava tanto, mas são livros assim para aprofundar não somente nesse santo casal, mas em toda a família deles. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que São Luís e Santa Zélia Martã intercedam com a família deles, junto com todos os santos anjos, por nós do céu.